Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo, com notícias resumidas e atualizadas. Aqui com o repórter Paulo Maciel. Olha, desculpem algumas falhas, porque aqui eu faço tudo. Tem que fazer a pesquisa, a reportagem, a redação, revisão, locução, postagem, então algum errinho vai sair, mas me perdoem. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira, 27 de junho de 2023. Olha, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia nesse dia 27 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui de onde eu falo, Colatina, no Espírito Santo, tem uma comunidade chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona urbana, onde eu resido. Tem também no distrito de Itapina. Temos uma paróquia ou comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns aos devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tem também Santo Cirilo de Alexandria, Ladislau, aliás, foi um grande amigo meu, saudoso Ladislau Martinelli, foi um grande amigo meu. E também é dia de Santa Madalena de Fontaine. Estamos na 12ª semana do tempo comum, é isso mesmo? Vou conferir com vocês aqui. 12ª semana do tempo comum. Exatamente, olha aqui, nós temos aqui um informativo impresso da nossa paróquia central, 12ª semana do tempo comum. Estamos ainda no mês de junho, caminhando para a parte final. É o 6º mês do ano com 30 dias, mês do meio ambiente, do Corpus Christi, de São José de Anchieta, dos namorados, do doador de sangue, mês de São João Batista. Foi comemorado no dia 24, eu participei da comemoração religiosa na Catedral Colatinense. É mês também do pescador, do telefonista, de São Pedro e São Paulo Apóstolos, dia 29. E está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, hein? Começou no dia 21 de junho, às 11h58. Vamos a alguns dados a mais sobre este dia 27. Você quer saber? É bom, é importante saber esses detalhes. Nós ficamos melhor, informados, mais informados. Tem aqui essa informação. Hoje é o dia do relojoeiro, dia 27. Você sabia? Eu conheço alguns relojoeiros. Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Dia Nacional do Vôlei, Dia Nacional do Progresso, Dia Nacional do Técnico em Nutrição e Dietética, Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. Olha aí, alô, quadrilheiro junino. É aquele que não sei se é o que produz a quadrilha ou que dança a quadrilha, né? Quadrilheiro junino. Bem, temos outras informações. Vamos ver indicadores da economia. É importante nós sabermos como está o mercado, né? Salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA 3,94%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na sexta-feira, 23 de junho. Vamos ver? Centro de Comércio de Café de Vitória, saca de 60 quilos do Arábica bebida dura, fechou em R$ 815. Olha, o preço é em baixa, hein? Baixa extrema do café Arábica, caiu bastante, estava mais de 1.000 há pouco tempo, agora R$ 815 o Arábica bebida dura. O Arábica bebida Rio, R$ 703. O Conilon bica corrida tipo 78, R$ 673. O dólar fechou em alta de 0,1%, cotado a R$ 4,77. Já o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, teve alta de 0,04%
a 118.977 pontos, segundo informações do mercado financeiro paulista. Olha aí, é informação para você. As notícias, fique por dentro dos fatos relevantes. Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Notas curtas, dengue hemorrágica letal. A morte de um menino de 6 anos de idade no município de Barra de São Francisco, na região noroeste do estado do Espírito Santo, está sendo investigada após ele ter apresentado febre, náuseas, vômito e dor abdominal. A suspeita é de que seja dengue hemorrágica. Me parece que já havia uma confirmação de que realmente foi dengue hemorrágica, mas eu não tenho os dados oficiais em minhas mãos, fica em suspenso esse caso, né? Namoro sério para casar. Olha, o encontro de namorados da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na região central de Colatina, que seria inicialmente no mês de junho, foi remarcado para o dia 15 de julho. As inscrições estão abertas. Atenção para inscrições, vocês que são namorados. O evento é coordenado pela Pastoral Familiar e você pode se inscrever até o dia 30 de junho. Guerra civil na Rússia. Olha, gente, a coisa esteve feia na Rússia, mais do que já está com a guerra de Rússia e Ucrânia. Uma rebelião aconteceu na Rússia a fim de tentar derrubar as forças militares do governo do presidente Vladimir Putin. Foi uma espécie de guerra civil ou motim de tropas no país que guerreia com a Ucrânia. Putin fez um pronunciamento oficial sobre o assunto, classificando o ato dissidente liderado pelo rebelde Yevgeny Prigozhin de facada nas costas e traição. Por sua vez, Prigozhin disse em seu canal no Telegram que os russos patriotas não querem viver na corrupção, no engano e na burocracia, e que suas tropas não se renderiam. O seu grupo mercenário Wagner avançou contra as forças oficiais de Putin no último fim de semana em direção à capital, Moscou. Mas houve enfim um acordo no sábado, dia 24 de junho de 2023, com anistia para todos os rebeldes, inclusive para o líder da tentativa de derrubada do governo. Houve um acordo e nele está escrito que haverá anistia, ninguém será punido. Para analistas, essa situação poderia ser um alerta vermelho mundial. Olha, a coisa esteve perigosíssima lá, mas houve um acordo, né? Desde que não punissem ninguém, tudo voltou aparentemente à normalidade dentro do sistema oficial russo. Futebol agora, vamos falar de futebol, tem notícia do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o São Paulo Futebol Clube no sábado, dia 24 de junho, pelo Campeonato Brasileiro Série A. O resultado foi de 1-0, gol de Rafinha, pela 12ª rodada, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É o primeiro triunfo após 5 rodadas de situação ruim para o clube mineiro. E o CAN perdeu. Você sabe que é o CAN? É o Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro, ou simplesmente Galo, popularmente conhecido como Galo, né? Perdeu de 2-1 para o Fortaleza na segunda partida sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, no sábado, dia 24 de junho. O jogo foi no estádio Castelão, em Fortaleza, capital cearense. Clube Paranaense vence o Timão. O Atlético Paranaense derrotou o Sport Clube Corinthians Paulista por 1-0 no sábado, dia 24 de junho, pelo Brasileirão. O embate ocorreu na Arena da Baixada, em Curitiba, capital do Paraná. Série D. Olha, tem Série D, um clube aqui do meu estado, Espírito Santo, disputando. Tem outro também, o Real Noroeste. Mas vamos ver aqui, o Vitória empatou na Série D do Campeonato Brasileiro com o Atlético no sábado, dia 24 de junho, em partida realizada no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. No sábado, dia 1º de julho, atenção para os próximos jogos, hein?
Sábado, dia 1º de julho, o Atlético enfrentará outro capixaba. Outro capixaba que está na competição, conforme eu já falei para vocês aqui. É o Real Noroeste, no grupo 6. Será às 15h30 no estádio Olímpio, José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, na região noroeste espírito santense. Já o Vitória voltará a campo na segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, e vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares. O jogo será à noite, hein? Às 20h30 no estádio Mamudão, em Governador Valadares, uma cidade onde eu já pude visitar, que fica em Minas Gerais. Gente, a Série D também movimentando o futebol. Solenidade de São João Batista. Do último fim de semana teve festejo para venerar o grande santo católico São João Batista. O padre José Valdeci Romão presidiu a solenidade da Natividade de São João Batista, sendo acompanhado pelo seminarista Vinícius, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, às 19 horas de sábado, dia 24 de junho de 2023. O tema da missa foi Ele vai chamar-se João, conforme Lucas capítulo 1, versículo 60b. Na homilia, o padre Valdeci disse que João é humilde para reconhecer que é a voz, mas não é a palavra. No entanto, denuncia os erros dos poderosos, como a infidelidade do rei Herodes. Os discípulos que eram dele, de João Batista, eles passam a ser discípulos de Jesus, quando o profeta o apresenta como o Cordeiro de Deus. Olha que coisa bonita, hein? Ele cede os seus discípulos para aquele que é o Messias. João é chamado de precursor, ou seja, aquele que prepara o caminho do Messias, morre decapitado e é muito denunciado também por autoridades que não gostam dele, porque justamente ele prega o arrependimento. Morreu decapitado porque uma mulher pediu a sua cabeça. Além da Virgem Maria, somente a ele, entre os humanos, é dedicada uma celebração pelo nascimento na Igreja Católica. Há também outra destinada a lembrar o seu martírio. Os pais de João eram de idade avançada e um anjo apareceu para o pai Zacarias, dizendo que sua esposa Isabel, que era estéril, teria um filho. Ele duvidou e por isso recebeu um castigo, ficando mudo até o menino vir ao mundo e receber o nome de João, que significa Deus é graça. João era um profeta que exortava o povo à penitência e ficou conhecido como o Batista ou o Batizador. Sua missão no mundo era anunciar Jesus. Bodas de prata. Olha, na missa realizada no sábado, dia 24 de junho, em Colatina, foi realizada uma pequena cerimônia pelas bodas de prata, 25 anos, de união matrimonial de Cláudia Galazzi e Luciano Belisário. Antes da oração eucarística, da celebração eucarística, o padre Valdeci chamou o casal ao presbitério. Olha que cena bonita, né? Chamou o casal ao presbitério e os dois, Cláudia e Luciano, renovaram os votos de casamento, de enlace matrimonial. Missa dominical. Agora vamos falar da missa dominical, porque a missa de sábado à noite não valeu como missa de preceito para o domingo. A celebração eucarística das 7 horas do domingo, 25 de junho de 2023, na Catedral de Colatina, foi presidida pelo padre David José Langa Lopes. Ao fim da celebração, houve a homenagem aos aniversariantes do dia, que foram chamados ao presbitério pelo sacerdote para a canção de Parabéns para Você. É muito bonito, né, esse momento? No horário de avisos, foi informado que no dia
28 de junho, quarta-feira, às 19 horas, será oficiada uma missa especial em homenagem aos 30 anos da Livraria Acordes, da Diocese de Colatina, e também aos 80 anos de idade do bispo emérito Dom Décio Sossais Andonados. A comunidade colatinense é convidada a prestigiar o ato religioso, que contará com outros religiosos e será presidido por Dom Lauro Sérgio Verciani Barbosa. Na homilia, o padre David disse que a liturgia nos chama a orar e que não tenhamos medo. Explicou que o medo paralisa, estagna, e os cristãos são chamados à esperança, que é confiar, ir mesmo com medo. Santa Benedita da Cruz foi quem ensinou que a coragem é ir mesmo com medo. Seguir em frente. Nas leituras, o profeta Jeremias fala do medo que atrapalhava a vida da comunidade de seu tempo no Antigo Testamento. Se o medo tomar conta, a pessoa pode chegar ao desespero, à desesperança. O medo deve ser combatido com coragem e confiança sempre. Não tenhais medo, disse Jesus, o nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Olha, vamos falar de espiritualidade agora. Seminário de Vida no Espírito Santo começou no dia 22 de junho. O Seminário de Vida no Espírito Santo no Santuário de Vila Velha. O evento católico de espiritualidade terá mais um encontro neste mês de junho, dia 29, quinta-feira, às 19 horas. E os outros serão em julho e agosto. Haverá também uma experiência de oração nos dias 18, 19 e 20 de agosto, fim de semana, tendo como lugar a Casa de Retiro Santa Clara. O tema é Não tenham medo, disse Jesus, baseado em Mateus 28, versículo 10. Outra abordagem será sobre a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14b. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A realização é dos grupos de oração Divino Espírito Santo e Leão de Judá. A paróquia Vila Velhense, Nossa Senhora do Rosário e a Renovação Carismática Católica também estão à frente do projeto. Agora eu tenho aqui catequese, pedagogia maléfica. Tem pedagogia que não edifica. A pedagogia de Paulo Freire é marxista, comunista, possui uma linha ideológica para criar alunos ativistas revolucionários. Quem disse isso foi o professor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino no quadro Pergunte e Responderemos no YouTube. Ele que é um escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana e diariamente responde as perguntas, as dúvidas dos cristãos no seu canal do YouTube. Ele falou também sobre laqueadura. As mulheres às vezes fazem laqueadura, né? Se fecham para o nascimento de crianças, para a gravidez, né? Olha, se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal não pecou. O padre deve dar a orientação sobre o caso. Então, qualquer coisa, se você é uma pessoa católica, procure o pároco, o seu padre de confiança e comente com ele, leve o assunto até ele. Matrimônio, casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal. A monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne, disse. Deus não criou um homem e duas mulheres. Um homem e uma mulher. Portanto, a união é monogâmica. Vamos falar de loteria de números. Você gosta de jogar? Loteria de números. Mega Sena
acumula e vai a 32 milhões. O concurso 2604 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 24 de junho, em São Paulo, não teve acertador nas 6 dezenas. Os números sorteados foram 16, 17, 19, 22, 46 e 57. A quina teve 38 ganhadores e cada um recebe R$ 66.381. Os 3.256 acertadores da quadra receberão R$ 1.106 cada. A arrecadação total somou 43.751.000. O próximo concurso, o número 2605, ocorre nesta terça-feira, hein? Nesta terça. Pois é, dia 27 de junho. Estimativa de prêmio, 32 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Senador Marcos Duval anuncia licença e deve ser substituído na CPI. Olha só, gente, que coisa, né? Ele anunciou licença porque está sendo afetado por aquele ato que aconteceu de o ministro do Supremo mandar a polícia invadir seu gabinete, seu imóvel em Vitória. Não é fácil. Está afetando, olha aí, a emoção, a parte emocional do político. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, anunciou que iria apresentar um pedido de licença da atividade parlamentar. Nesse caso, será substituído pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, na CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro de 2023. Na quarta-feira, dia 21 de junho, a assessoria de imprensa do parlamentar divulgou uma nota comunicando que ele pediria licença do Senado por orientação médica. Na segunda-feira, 19 de junho, após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal nos seus endereços, Duval usou a tribuna para se defender das acusações de promover ataques ao judiciário nas redes sociais. Ele afirmou que as buscas feitas em seu gabinete ferem a Constituição e ameaçam a democracia e a harmonia entre os poderes. Os mandados contra o senador foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 15 de junho. Eis a nota na íntegra, comunicado à imprensa e aos capixabas. Na noite de terça-feira, 20 de junho, o senador Marcos Duval teve um mal-estar em seu gabinete. Foi atendido pelo Serviço Médico do Senado Federal. Na ocasião, foi aconselhado pela Junta Médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde. Enquanto o senador estiver licenciado, seu gabinete continuará aberto e funcionando normalmente. A sua atuação combativa na CPMI dos atos de 8 de janeiro também não será comprometida, pois a condição estabelecida pelo senador para licenciar-se foi ser substituído como titular pelo ilustre senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que mesmo não sendo do seu partido, que é detentor da vaga na CPMI, é conhecido pela defesa dos ideais conservadores e do Brasil. O senador Duval não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério, no caso, dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse enfim instalada. Duval buscará restabelecer a sua saúde o mais breve possível, para então voltar às suas atividades parlamentares com ânimo e combatividade renovados, encerrou a nota de sua assessoria. Olha, nossos votos de uma boa recuperação, senador capixaba Marcos Duval. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna, edição de sábado, dia 24 de junho. Coluna Fala Doutor, remédio para rinite pode viciar. Penhora de aposentadoria. Olha essa notícia, penhora de aposentadoria para pagar dívidas. Puxa vida, hein? Depois da goleada, Flamengo fecha com reforço.
Estado do Espírito Santo tem 9 casos de infecção por micobactéria. Seria injusto ser demitida, diz professora, que faz ensaios sensuais na internet. O nome dela é Rosana dos Reis Abrante. Grande Vitória vai ter mais de 3.000 novos imóveis. Unidades já estão em construção, com prazo de entrega que vai deste ano até 2027. Empresários afirmam que também há lançamentos previstos. Inverno 2023, roteiro para curtir o frio. Jânia Zucoloto e a filha Vitória Zucoloto gostam de aproveitar as baixas temperaturas de inverno na região de montanhas do Espírito Santo. Papo de família: todos os pais desejam que os filhos adquiram autonomia e sejam autossuficientes na vida. Opinião esportiva: o Estado é responsável por sediar competições de bodyboard desde o ano 1991. Bodyboarding. Futebol, agora na edição de domingo, 25 de junho, de A Tribuna. Fluminense vence na raça e entra no G4. O resultado foi de 2-1 para o time carioca, o tricolor, em triunfo de virada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, Fluminense venceu no sábado. Temos mais informação aqui. Gilmar Ferreira comentando sobre o time de São Januário, hein? Vasco da Gama. Vasco terá prejuízo de R$1 milhão com 3 jogos de portões fechados. Sufoco e diversão na rotina de caminhoneiras. A gente ganha muito ao abrir mão das vaidades. É uma legenda aqui de fotos, se não me engano, está no AT2, caderno 2. 10 motivos que levam famílias a buscarem ajuda de psicólogos. Especialistas apontam situações que necessitam de apoio emocional e orientam iniciar já na infância o acompanhamento psicológico. Homens são mais resistentes em pedir ajuda. Primeira Zona Franca do Estado do Espírito Santo vai atrair empresas e criar empregos. Caçadores de destinos, encantos em montanha, praias e lagoas da Serra. Serra na Grande Vitória. O mestre Álvaro, por exemplo, tem trilhas e vegetação exuberante. Amor sem limites dos superfãs. Olha, uma advogada, Ingrid Lira, tem 2 tatuagens para homenagear o cantor Gustavo Lima e já realizou o sonho de conhecer o artista sertanejo. Coluna Fonte Grande, Jerônimo Monteiro, no sul do estado do Espírito Santo, vira referência em ciência florestal. Mundo Digital, uma coluna, hein? A autenticação de 2 fatores para se proteger dos golpes. Isso é na internet, a autenticação de 2 fatores. Dá uma mão de obra danada, hein? Eu já estive envolvido nisso, de fazer esse tipo de movimentação nas plataformas. Não é fácil, hein? Mundo Digital, então, fique atento. Agora, a opinião econômica: a infraestrutura do Estado do Espírito Santo precisa do olhar do governo federal. Coluna do Pedro Vals Feu Rosa. Custo do consumo nocivo de álcool chega a 2%. Você sabia disso? Já ouviu falar, pelo menos? Pois é, gente. Não é fácil, né? Consumo de álcool, abuso de álcool. Vamos agora à celebração na Igreja Católica Apostólica Romana, em Colatina. Nesta terça-feira, 27 de junho, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa. A celebração será presidida pelo padre David José Langa Lopes. Participe na Catedral. O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este: na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12.
Telefones para contatos 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Ah, tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Vamos às notícias do esporte mais recentes. Mengão tem vitória. O Flamengo derrotou o Santos, hein, na Vila Belmiro, em Santos, no estado de São Paulo, por 3-2. O embate aconteceu no domingo, dia 25 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão. Marcaram para o rubro-negro Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Eric Pulgar. Assinalaram para o Peixe Steven Mendonça e Rodrigo Fernandes. E temos notícia também, notícia do líder do campeonato, o time da Estrela Solitária. Você sabe qual é? É o Botafogo. O Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0 no domingo, dia 25 de junho, pelo Brasileirão. Com isso, o clube carioca manteve-se confortável na liderança da competição nacional. O gol foi marcado por Francisco Soares, conhecido como Tiquinho, no Allianz Parque, em São Paulo, capital. Olha, na Casa do Verdão. Meu Deus do céu. Acontece, né? Acontece. Time gaúcho, olha, teve goleada aí a favor do time gaúcho. Sabe qual é o time que eu tô falando? É o Grêmio. O Grêmio goleou o Coritiba por 5-1. Isso mesmo, 5-1. Foi no domingo, 25 de junho. Com isso, o time gaúcho assumiu a vice-liderança do Brasileirão. E o jogo foi na Arena, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E agora, gente, essa notícia aqui preocupante aqui no estado do Espírito Santo, que é de onde eu falo. Polícia investiga quem deu o tiro que matou o idoso dentro de clínica. É um destaque do jornal A Tribuna da última segunda-feira, que circulou apenas de forma digital. Então, a sequência de crimes em Vitória, capital do Espírito Santo, acabou em tiroteio entre bandidos e policiais. E um disparo atravessou paredes de quarto e acertou a cabeça de um aposentado que se tratava de acidente vascular cerebral, AVC, dentro de uma clínica, gente.
no Espírito Santo você não está protegido nem dentro de uma clínica. Infelizmente, nós temos que, né, trazer esse fato, nossos pêsames à família. E a pastoral da escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da pastoral da escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a pastoral da escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A pastoral da escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar, né? A pastoral da escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A pastoral da escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na secretaria paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Vamos falar sobre colheita de café. Baianos e mineiros colhem café em Colatina. Você sabia? Tem muitos baianos e mineiros em Colatina. Eles estão chegando a Colatina nesta época do ano, muitos já chegaram, a fim de engrossarem as fileiras dos capixabas que se dispõem a colher café na propriedade rural. Em muitos casos, os cafeicultores já possuem o endereço e o telefone dos catadores, que são chamados na época própria, na época da safra, porque o café, a colheita é sazonal. Os operários ganham entre 20 a 30 reais por saco de grãos colhidos. Vai depender da propriedade, da situação do café, né? Alerta contra mendicância em Colatina. É isso mesmo, né? Informação para você. Em impresso que está sendo divulgado em vários locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede que os colatinenses conheçam os serviços oferecidos pelo município, encaminhando e orientando pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social. Favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco. Gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. Estimula a prostituição e mendicância e aumenta a violência, além de sustentar os vícios, principalmente em bebidas e entorpecentes. Olha os telefones para encaminhar as pessoas que estão pedindo nas ruas. O 0 operadora 27 99528 8480 e o fixo telefone 3177 7222. Eu quero falar para vocês, seres humanos dominados pelas potestades do mal. Já ouviu falar disso? Potestades do mal? Ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos,
que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto, que vem se robustecendo mês a mês, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, por exemplo, para o momento adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigorando num tempo voltado para os antivalores cristãos e para a destruição da ética, da moral, da família natural, entre outras coisas terríveis. Temos que falar, né? Fique bem informado com notícias relevantes para você, preparadas com muito carinho e muito esmero. Notas relevantes: TSE adia julgamento de ação do PDT contra Bolsonaro, né? Essa ação dos pedetistas contra Bolsonaro repercutiu bastante. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, adiou para terça-feira, 27 de junho de 2023, a continuidade do julgamento da ação movida pelo PDT contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso se refere a uma reunião com embaixadores em 2022, por causa da qual os pedetistas, que são aliados do PT, querem a inelegibilidade de Bolsonaro, né? Mas foi adiada a decisão para terça-feira. Submarino com mortes. Foi confirmada pela Guarda Costeira a morte dos 5 ocupantes do aparelho subaquático Titan, que estava desaparecido no Oceano Atlântico, nos Estados Unidos. O submersível ou submarino contava com pessoas que queriam ver os destroços do transatlântico Titanic, que afundou bastante décadas atrás. Óbitos no Espírito Santo por doença do carrapato, hein? A febre maculosa causada pelo carrapato foi a causa de 3 mortes no estado do Espírito Santo em 2023. Um óbito aconteceu em Colatina no início do ano, em janeiro, outro em Barra de São Francisco e o mais recente em Conceição da Barra. 12 casos foram registrados de 1º de janeiro até 22 de junho, segundo as informações divulgadas mais recentemente. Mulher falsificava visto. Olha aí, mulher no crime. A Polícia Federal prendeu no Espírito Santo uma mulher de 47 anos em operação contra fraudes na emissão de vistos para entrada nos Estados Unidos. Ela cobraria até R$5.000 para proceder à falsificação dos documentos. A prisão aconteceu no município da Serra. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número
de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada,
Há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros pop para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.